Temos um grande erro. Paramos de dar atenção aos nossos pais. Como eu quero ter a atenção dos meus filhos até os 150 anos, então hoje eu paro e sento para ouvir meu pai. Eu sento para ouvir meu pai. Pode ver que Morrel, a gente senta junto, de vez em quando ele traz um estudo para mim, porque eu estou só plantando. Não é que estou interessado nele, estou interessado no meu futuro. Estou plantando hoje para colher amanhã. Então eu ouço o pastor Rael, eu ouço o meu pai, eu ouço o outro. Por quê? Dando atenção para os pais. E essa atenção que eu dou para o meu pai faz a diferença. Aí os meus irmãos falam, pai, é assim que vai ser. Não é, porque eu paro para ouvi-lo. E alguns crentes falam assim, mas parece que Deus tem algo assim, né? Parece que Deus tem um xodó com ele. Ele pede e Deus dá, ele fala e Deus responde, ele chora e Deus consola. Parece que Deus tem algo. Não é. Deus não tem nenhum filho melhor do que o outro. Só que tem uns filhos que são assim, ele para ouvir o pai. Um pastor falou aqui, acho que foi sexta-feira, eu lembro que eu vi, o pastor Paulo falou que não sei quem foi orar e no quarto lá e a noite inteira, não ouviu nada. Aí de manhã você estava orando, né? Só que eu não ouvi você orar. Não estava orando não, eu só estava ouvindo Deus falar comigo. Você se lembra disso? Então o grande segredo às vezes é nós pararmos para ouvirmos Deus. Se nós pararmos para ouvirmos o paizão, esse pai amoroso, esse pai de consolo, de conforto, esse pai protetor, provedor, se nós pararmos para ouvi-lo, nós teremos mais do que ele tem para dar para nós. Se você não está desfrutando desse amor, desse carinho, se você não está desfrutando dessa compaixão, dessa misericórdia, está falando, tudo acontece de ruim para mim, está na hora de você parar, esquece as coisas ruins, senta, fala, Deus, estou aqui, quero te ouvir. E eu penso que agora é o momento de você esquecer de tudo. Tá tudo errado, amanhã só Deus sabe o que vai acontecer com a tua vida. É cheque, é duplicata, é boleto, só misericórdia, ou talvez oficial de justiça, só Deus, ou aquele exame lá no médico. Sabe de uma coisa, esqueça tudo, para com tudo. Senta agora. Está sentadinho já? Então ouça Deus. Deus tem algo para você nessa noite. E se você parar para ouvir Deus, Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Porque Ele está simplesmente esperando você parar. Se você para com essa inquietação, você para com esse medo, você para com essa ansiedade. Pedro diz assim, entrega toda a tua ansiedade ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Mas se você não para entregar a tua ansiedade, como é que Ele vai fazer algo por você? Pai nosso. Dá uma cutucada em alguém que está do teu lado e fala assim, para ouvir seu pai. Que ele não gosta mais de mim do que de você. Fala. Ele não gosta mais de mim do que gosta de você. A minha esposa fala que eu tenho sangue de barata, que eu nunca esquento a cabeça. Mas a pessoa com um cabelão desse esquentar, vai ser um fogaréu daquele. Então, mas por quê? Irmãos, o carro quebrou ontem. Euripe, você me leva? Peguei carona com o Euripe, larguei lá. Mas aí depois a gente vê. O carro quebrou hoje, e amor? Calma. Deus está trabalhando, Deus está fazendo alguma coisa. Eu confio nesse Deus. Eu era garoto, eu gostava muito de brigar, brigava todo dia na rua. Todo dia eu brigava. Mas tinha uns garotos que hoje muitos são maiores do que eu, imagine quando eu era garoto. E tinha uns garotos que não dava. Era o tamanho do Henrique assim, e eu menor do que sou hoje. Não dava. E quando eu estava perto do meu pai, quantas vezes eu passei por aqueles garotos desse tamanho assim, ó. Eu passava perto deles, segurava na barra da calça do meu pai, na perna dele ali. Eu estava seguro. Não tinha quem pudesse me bater. Meu pai estava ali. O meu protetor estava... Meu pai era forte, meu pai era grande. Não tinha como alguém fazer alguma coisa. Para passar por cima do meu pai, tinha que ser dois dele. Não ia dar, então eu estava protegido. Então é por isso que eu consigo ficar tranquilo. Quebra o carro, tá bom. Mas tá bom. Deus está trabalhando, Deus está no controle. Ele protege, é o Pai nosso. E Ele está no controle da tua vida. E se você sentar para ouvir, se você parar um pouquinho. Lembra o povo de Israel? No Êxodo, ficaram inquietos, perturbados. Algum deles talvez ficou até endemoniado. E aí, Moisés, e agora? Lá no Egito nós tínhamos cemitério. Lá no Egito nós tínhamos cebola, cenoura, macarrão. Tinha tudo no Egito. Agora que nem cemitério nós temos. E tu trouxesse nós aqui, ó. Pra quê? Pra morrer, não ter onde enterrar? Vai deixar pros bichos comer? Ficaram inquietos. Sabe por qué? À direita, Baal-Zefão, 1.200 metros de altura. À esquerda, Pi-Hahirote, com 800 metros de altura. E não tinha nenhum alpinista ali. Na frente, aquele marzão.
Mas não era praia não, porque atrás estava o inimigo. Quando o inimigo está te perseguindo, não existe praia, não existe lazer. É por isso que eles estavam inquietos. Aí Moisés fala com Deus, Moisés, fala para o povo marchar. Fala para o povo ficar sossegado. Aí, ei, quieta todo mundo. Quieta todo mundo. Todo mundo. Aquietai-vos e sabei que o Senhor está trabalhando. Amanhã, vocês nunca mais lembrarão-se do que está acontecendo hoje. Isso é profecia para você. Moisés disse para o povo: amanhã vocês estarão do outro lado. Do outro lado é o lado da vitória. Do outro lado é a Canaã. Do outro lado é a benção. Então amanhã vocês estarão do lado da vitória. Irmão, igreja de Deus, o hoje vai ficar para trás. O salmista disse assim, que o choro pode até durar. Ele não disse que dura. O choro pode até durar uma noite, mas vai amanhecer. E antes de amanhecer, acabou o choro, é alegria. Irmão, igreja, queridos, saiba que Deus está trabalhando. Antes de amanhecer o dia, Manacandarabaxalamanaia. Antes de amanhecer o dia. Porque ele é o paizão. Ele é melhor do que o seu Dionede. Ele é melhor. E olha aqui, seu Dionede é o cara. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aonde? No céu e na terra. Agora aqui o Pai começa a nos apertar. Aqui o Pai agora ele começa a pegar no nosso pé. Aqui o Pai, você parou para ouvir? Agora ele pega na tua orelha. Se tinha uma coisa que eu tinha raiva é quando ele pegava na minha orelha assim. Pode ver que tem uma das orelhas que é mais aberta, né? Essa ou essa? Acho que é que ele mais pegava. Mas ele pegava e sempre pegava nessa assim. Ou coisa que me dava raiva. Mas não valia nada. Sem aquele puxão de orelha, eu não estaria aqui hoje, eu teria morrido. E se o paizão tá pegando na tua orelha, é porque você sentou. Sentou para ouvir? Então agora é o puxãozinho de orelha. Santifica a Deus aonde você estiver. Glorifica a Deus onde você estiver. Você nasceu para adorar e vive para servir. Mas não está vivendo assim, não é assim a tua vida. Lá no trabalho, quem é você? Na faculdade, na escola, quem é você? Como tem sido a sua vida? Santifica a Deus no céu, santifica a Deus na terra. Ou seja, santificar fora da igreja e santificar aqui dentro da igreja. Ser crente aqui é fácil. Quem me vê aqui, ó, e com a Bíblia grande dessa ainda, ó, que às vezes vem aquela pequenininha, né? E com a grande dessa aqui, todo mundo pensa que sou crente, não pensa? De paletó e gravata com a Bíblia, não pareço crente? Pareço, né? Agora, e lá fora? Será que lá eu pareço crente? Para parecer crente, as pessoas têm que enxergar Cristo em você. Para parecer crente, as pessoas têm que testemunhar. Falar, não, aquela é uma serva de Deus. Aquele é um servo de Deus. Eu vejo Deus naquela vida. Se não for assim, não está santificando a Deus na terra. Santificar a Deus na terra é fazer com que as pessoas enxerguem Deus na tua vida. Santificado seja Deus na terra e no céu. Santificado seja Deus na tua vida, onde você estiver. Pai nosso que estás no céu, santificado o nome dele no céu e na terra. Continue. O pão nosso é o pão nosso? De quem é o pão? Nosso. Sabe por que o pastor faz o apelo dos porquinhos? É porque nós não temos costume de ter pão comum. O nosso pão é incomum, é só nosso. Melhor, é comum, é só meu. Desculpa, é incomum, é só meu. Não é comum, não é nosso. Então tem que fazer o apelo dos porquinhos, que se fosse tudo comum, ontem na oferta missionária, você colocava a mão no bolso, não ia olhar. Aqui sai isso, a maior é de 100. Então é de 100 mesmo. Aqui tem um de 50, a maior vai de 50, a oferta missionária. Mas infelizmente, o pão não é nosso. O pão não é comum. O pão é individual, é só seu. Aí você enfia a mão no bolso, se tiver saindo de 100, sangue de Jesus tem poder. Porque o pão não é comum, não é nosso. O Pai é nosso, mas o que você tem é seu. Não é nosso. E por não ser nosso, tem que fazer apelo de porquinho. Quem sabe com a moedinha você consegue. No bolso vai furar o bolso. Na bolsa vai fazer barulho. Vou pôr no porquinho. Só que mesmo trazendo no porquinho é benção. Deus está te abençoando. Um parênteses aqui, só para você ver o que acontece. Um irmão mandou me chamar. Aí, falei, mas Jesus, eu não vou lá não. Por que não falou com o pastor?
Eu não vou lá, não. Aí ficou aquela voz inquietando. Vai lá, você pode orar por ele. Não, mas é problema, eu não vou atrás de problema, não. Já tenho os meus, não vou lá, não. Acabou o culto. Jesus, vamos lá. Aí cheguei lá, o irmão estava passando uma situação, bom construtor, numa situação difícil. O que está acontecendo? Pastor, todos os orçamentos que eu faço, nenhum aprova. Eu fiz um orçamento agora que dava a cobrar tanto. Cobrei a metade. Vou trocar figurinha. E o homem não aprovou. Deu serviço para outro. Mas você é dizimista? Ele, pastor, sabe o que é? Tá. Você já deu uma oferta missionária? Não, nunca dei. Então vamos fazer um propósito com Deus aqui. Ele, o quê? Você vai falar, fala comigo. Ele, mas falar o quê? Não interessa, fale comigo, repete. Ele, de hoje em diante. O primeiro dinheiro que eu pegar, vou tirar os 90 mil e levar os 10 dele. Pastor, mas eu estou apertado, então fica aí, nem vou orar por você. Não, pode orar. Então, os 10 dízimos, que é dízimo, você vai levar? Vou. Então, Deus vai abrir a porta. Agora tem mais algo, para ficar melhor ainda, para Deus te dar mais. Tem aquele mural lá na igreja? Já viu lá? Vi. Lá tem o endereço dos missionários, onde eles estão. Vai lá, olha um daqueles missionários, tem alguns que tem cartão lá com o número da conta. Pega um número da conta daquela e faz um propósito com Deus. De hoje em diante, todo mês, vou depositar R$100 ou R$200, um salário mínimo, todo mês. Faz um propósito com Deus. Mas tem que começar esse mês. Pastor, mas vou dar o dízimo, ainda dá... Você quer a bênção ou não? Quero. Aí eu orei por ele. Passados uns meses, lá, o mesmo irmão manda me chamar. Fala, não. Eu vou falar pro pastor, eu não vou lá não. Já fui, não funcionou. Aí, aquela voz inquietando, sabe? Ai, Jesus. Eu não consigo falar não para as pessoas. Você tem uma ideia? Meu pai tomou calote 4 vezes da mesma pessoa. Eu acho que eu puxei o meu pai. Então eu não consigo falar não. Aí lá vai eu de novo lá. Aí cheguei lá, sabia que eu vi choradeira, reclamação. Crente ruim que não dá dízimo, não dá oferta, só tem reclamação. Aí eu cheguei lá. Pastor Herói, aquela alegria. Olhei assim, uma mesa, glória a Deus. Tem uma coisa melhor aqui. Preparou um jantar, uma mesa bonita lá para mim. Aí, começamos a conversar. Ele era dizimista e dava um salário mínimo por mês para um missionário que ele escolheu lá no mural. Pastor, até o carro comprei outro igual. Tinham roubado o carro dele. Comprei outro igualzinho, até a cor. Então o pão tem que ser nosso. Você viu? Quando o pão é nosso, o menino deu 5 pão lá. Tô 5 pão. Cortava, crescia. Cortava. O pão, se o pão for seu, você corta, passa a manteiga e ele cai com a manteiga no chão. Se o pão for nosso, ele não cai, porque o pão é nosso, Deus vai guardar, Deus vai proteger. O pão nosso, Deus abençoa, em nome de Jesus. Saiba que Deus está trabalhando na tua vida, mas você precisa abrir essa mão. Abra essa mão em nome de Jesus, o pão é nosso. Já marca com o pastor Paulo. Pastor Paulo, tal domingo você vai almoçar na minha casa. E depois põe eu na ficha lá também, é o próximo. Se você fizer essas coisas, a casa que sempre serve está sempre cheia, despensa cheia, geladeira cheia, tem que ser assim. Agora você nunca convida ninguém para almoçar na tua casa, você nunca dá dízimo, você nunca dá oferta, você nunca faz. Aí depois chora, Deus é assim com ele. Claro que é assim com ele. Você não para nem para ouvir Deus, como que Deus vai fazer alguma coisa por você? Mas já que você parou hoje, Deus falou que vai fazer na tua vida. Está mudando. Irmãos, e quando nós queremos ouvir Deus, com a orelha tapada, com o sol, ele está ouvindo bem? Lá. Porque quer ouvir, parou para ouvir. Então, em nome de Deus, saiba, se você parar, Deus santificando a Deus na terra, no céu, em todo lugar que você estiver santificando a Deus, o pão nosso vai ser nosso, que ele não deixa faltar. Meu pai criou 8 filhos. Esses 8 filhos ele criou de empregadas, acho que uns 5, 6 anos, sei lá, o resto tudo desempregado. Mas como? Passou uma luta doida. Que luta doida nada. O Josias, meu irmão, que é 4 anos abaixo de mim, o 3º filho, o cara aceitou Jesus. Todo domingo ele vinha com 4, 5 meninos da igreja. Todo domingo. Almoçava lá os 8, mais aqueles 4, 5. Depois do culto, que era da escola dominical, depois do culto, lá vinha o Josias de novo, aquela ruma de menino. Aí a Cleide aceitou Jesus. Agora vinha mais, né? Que as moças aceitam Jesus, mais moço frequenta a casa. Tem uns caras na minha casa lá, não sei não, só a graça. Aí a Cleide aceitou Jesus. Agora não vinha só o Josias e aqueles 5, já vinha uns 10. E almoçava lá, tinha comida para todo mundo, na janta de novo.
Aí eu aceitei Jesus, trouxe mais alguns, aí depois vem outro, e a casa sempre cheia. Nunca servia menos de 20 refeição no domingo. Mas como isso? Não é desempregado, ele fazia um bico aqui, vendia coisa, e sempre fartura, de monte. Sabe o que ele fazia? Ó, dá um pouco pro fulano, dá pra fulano, minha mãe, ó, eu dei tal coisa, eu dei aquele pernil que tava aí que não dá mais. Sabe por quê? O pão era nosso. Então, fartura. Fala pro teu irmão, abra essa mão. Fala aí, abra essa mão. Que é dando que se recebe. Se abre a mão para dar, vai receber também em nome de Jesus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É dessa forma que ele vai te dar. É dessa forma que ele vai te abençoar. Mas primeiro tenha na cabeça, no coração, que o Pai é nosso. E o carinho que ele tem é por todos aqui. Até o Joel, esse caba ruim, Deus ama ele tanto, ó. Porque é pai, não tem isso, pai, não tem isso, ele ama todos. E ele cuida de todos. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, agora a vontade de Deus na terra e no céu, já falamos. Mas isso é tão difícil, porque muitas vezes nós pensamos em nós, em primeiro lugar, em segundo lugar, em nós, em terceiro lugar, em mim. Então penso em mim, depois em mim. Então a vontade de Deus não tem como se cumprir, que Deus nunca pensou nele. Deus sempre pensou em nós. Começa a pensar nos outros. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito desse versículo. Dos tantos versículos de Jó, teve um que eu consegui memorizar. Sou ruim para memorizar, mas teve um que eu guardei. Se não está escrito, e se a referência e sei o que está escrito lá. Jó 42:10. E este teve o cativeiro mudado, a luta acabou, a privação passou, a doença foi embora. Quando? Quando ele fez uma campanha de jejum e oração para Deus curar ele. Quando ele fez uma campanha de jejum e oração para Deus dar novamente aquele rebanho para ele. Não é não? Quando ele esqueceu dele. Quando ele parou de orar por ele. Quando ele começou a orar pelo Herodes, pelo Henrique, pelo Rael, pelo pastor, e começou a orar, a bênção chegou para ele. Quando começa a orar pelos seus amigos, eu sou ruim para orar. Pensa num crente ruim de orar, sou eu. Mas quando eu quero orar, sabe o que eu faço? Jesus, abençoa a minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, o pastor Paulo, a Mamirinha, o Wallace, e vou colocando o nome. Vou lembrando o nome e vou ficando junto com o pai. Vou lembrando o nome. Começo a orar pelos amigos. Aí eu fico mais tempo com ele. Se você não consegue orar, talvez está faltando isso. Começar a colocar nome. Coloca meu nome na oração lá. Jesus, ó Herodes, ó meu pastor. Começa. Aí você vai ver, isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus na tua vida é que você pense mais nos outros do que em você. Tinha uma senhora, tem um cooperador lá do Parque Viana. A cabeça dele, lado esquerdo, assim, ó, lado direito, atrás, é queimado. Já viu uma careca? O Arildo Neres. A mãe do Arildo, finada Durvalina, o pai dele era ajudante de obra. Agora, ajudante de obra, criar 10 meninos, só misericórdia. Dá, Fábio? E a dona Durvalina, todo dia, ela dava almoço para os meninos dela e mais um monte de moleque que vinha lá. Tava soltando pipa na hora do almoço e ia para lá. Tá jogando bolinha na hora do almoço e ia para lá. Um monte de menino. Agora, da onde saía aquela comida, mano? Da onde saía? É que ela não pensava nela. Ela dividia com todo mundo. Comece a dividir, comece a distribuir, que Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a tua vida. Você pode receber essa palavra? Fala amém. Alguns não falaram, não conseguem receber ainda. Eu quero que você receba a bênção. Todos falem assim, eu quero receber essa palavra. Fale amém. Amém. Deus quer mudar a tua vida. Romanos 12, 1 e 2. Até o pastor Paulo Lucas citou ele aqui hoje de manhã. É maravilhoso esse versículo. Quando Deus fala assim através de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Que sacrifício é esse? Ó? Uma noite fria como essa, não era melhor você estar na frente da televisão com controle? Não era mais confortável? Na frente da televisão, amor, acabou aquela pipoca? Não, estou fazendo sopa. Não era mais confortável?
Fala para mim, é muito mais confortável. Mas aonde é mais gostoso estar? Não é aqui? Você optou pelo melhor. Foi um sacrifício que você fez. E você está aqui hoje, sacrifício vivo, santo, dando glória a Jesus, adorando, exaltando. Isso é sacrifício santo e agradável a Deus, que é o culto com a inteligência. Lembra que ele ainda bateu na careca assim? Ó? É o culto com a inteligência. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a vontade de Deus. Experimentar o que Deus tem para você. Deus tem algo grande na sua vida. Não estou falando que você vai ser rico, não. Eu estou falando que as privações vão acabar. Estou profetizando que você vai passar dias maravilhosos. Não estou profetizando que você vai ser rico, não. Alguns podem ser muito ricos. Glória a Deus, que o dízimo aumenta e de repente ele pega até uma carona. Mas glória a Deus. Deus está falando que vai fazer mudar a tua vida. O cativeiro vai mudar. Mas quando? Quando você fizer a vontade dele. Quando você viver para ele, quando você tiver uma vida não sua. Jesus disse aqui, aquele que quiser ganhar a própria vida, morre. Aquele que morre, vive. Que contradição. Você tem que morrer para o mundo, morra para você. É que nem no casamento. No casamento, o cônjuge que quer viver para ele mesmo não funciona. É um casamento que vai à bancarrota, vai acabar. Não tem como viver a dois sendo individuais. Fazendo igual o Woody Wallace, lá da Hollywood. Ele disse assim, agora que casamos, não seremos mais dois. Seremos um. Seremos eu. Já